Sonic Heroes. Mano, esse jogo ele é muito interessante porque ele contém bastante coisa, mano. E ele é um jogo que bastante gente gosta porque você não joga só com Sonic, joga com outros personagens. Então, mano, esse é um grande ponto pra ele, mano. Um negócio muito legal e muito interessante. Mas, cara, outra coisa que é muito mais interessante do que o jogo é a sua história. E é isso que eu vou contar pra vocês, a história de Sonic Heroes. Esse jogo ele foi o primeiro jogo lançado para consoles. Tipo, um exemplo, ele foi o primeiro jogo do Sonic que lançou para PlayStation 2, já que o seu antecessor foi o Adventure 2, que foi o último jogo do Sonic lançado para um console da Sega. E como eu disse antes, esse jogo não tem só o Sonic para estar jogando, tem 4 equipes. Bem, a equipe do Sonic, que é o Sonic, Knuckles e Tails. A equipe Dark, que é Shadow, Rouge e Omega. A equipe Rose, que é a Amy Rose, o Big e a Cream. E a equipe Chaotix, que é Espio, Charm e Vector. E esses trios têm cada poder: velocidade, força e voo. Mas vamos para a história de Sonic Heroes. Nossa história começa quando o Sonic está correndo por aí, mano. Até que no céu, Tails e Knuckles aparecem no tornado para avisar algo muito importante para o Sonic. Bem, o Tails entrega para o Sonic uma carta que o Dr. Eggman fez. Essa carta fala sobre uma arma de destruição em massa que o próprio Dr. fez e que ele vai dominar o mundo, destruir o mundo em 3 dias. Então, o Sonic, Tails e Knuckles precisam impedir que o Dr. Robotnik destrua a Terra. Então eles têm que ser o mais rápido possível para impedir isso. Bem, a primeira fase é Sunnyside Hill. Bem, mano, essa fase, né, lembra muito a Grand Hill Zone. É tipo a Grand Hill Zone, só que numa versão um pouco mais moderna. O interessante desse jogo é que você pode combinar ataques, certo? O Sonic, ele tem a velocidade, Tails o poder de voar e Knuckles com a força, certo? O Tails, ele é muito importante para ajudar o Sonic e o Knuckles a subir em lugares altos. Bem, mano, cada time tem uma dificuldade diferente. Tipo, a do Sonic é dificuldade normal, que nem é difícil e nem fácil, certo? E já tipo, o time Dark é dificuldade mais difícil, um pouco mais complicado. Já time Rose tem uma dificuldade meio que fácil, entendeu? Já o Chaotix tem uma dificuldade média. Então, cada time tem uma dificuldade específica. É basicamente isso. Tipo, tô jogando com o Sonic, vai passar pela Sunnyside Hill, certo? Vou jogar com o Shadow lá no time Dark, eu vou passar pela Sunnyside Hill, só que de uma forma um pouco mais difícil. Bem, cada história desses times aí se passam simultaneamente, ao mesmo tempo, certo? E eles irão enfrentar os mesmos chefes. É basicamente isso, tá? Mas com a dificuldade diferenciada. Enquanto isso, a Rouge invade uma base supostamente abandonada do Eggman. E bem, ela acaba encontrando o Shadow preso numa cápsula. O que dá a entender que o Shadow não morreu no Sonic Adventure 2. Mas bem, um robô acorda e vai meio que atacar o Shadow, acreditando que ele seja um robô do Eggman, pois ele meio que se revoltou do Robotnik, basicamente isso. Depois de tanto tiroteio igual no Rio de Janeiro, a Rouge impede os dois e é isso. Bem, o Omega tá pé da vida com o Eggman, porque o Eggman prendeu ele nessa base secreta aí, e o Shadow não lembra de nada do seu passado, então ele busca isso, sacou? Com isso, a Rouge acaba entendendo toda a situação e faz um time, né, com eles. É assim que forma o Team Dark.
Enquanto isso, a Amy está lá com o Big e com a Queen. E ela está lendo o jornal em que o Sonic meio que supostamente roubou o Chocolate, que é o irmão do Cheese, né? Que é o Chow da Queen, né? E, bem, a Amy vai se aproveitar disso pra tentar achar o Sonic e fazer que ele se case com ela. E também, né, o Big perdeu o Frog, que supostamente o Sonic também roubou ele, entendeu? Então, o que podemos entender até agora que cada time tem o seu próprio objetivo. Por exemplo, a Amy quer se casar com o Sonic, Shadow quer tentar descobrir o seu passado. Então, mano... Então, cara, isso é uma outra coisa muito interessante aqui nessa história. Enquanto isso, o time Chaotix está lá de boa, curtindo a vida, principalmente o Vector. Tipo, o Vector ele tá curtindo o barulho da pesadinha. Então é basicamente isso, né? Até que o Charm aparece dizendo que eles conseguiram um emprego. Que supostamente uma pessoa tá ligando ali pra eles, dizendo que se eles cumprirem uma série de missões, eles vão ter uma recompensa muito interessante. Só que Espius tá achando esse assunto um pouco suspeito assim, então ele não vai botar muita fé nisso. Só que o Vector fala que isso é uma política dos Chaotix, nunca recusar trabalho em que as pessoas pagam. E como eu já comentei antes, todas as equipes passam em lugares iguais, certo? Eles passam no mesmo local. Só que tem um porém, uma coisa bem estranha. Todas as equipes enfrentam um Eggman com a mesma máquina. Exatamente. Será que o Eggman conseguiria ter um tempo de reconstruir essas máquinas? Mano, talvez ele fez cópias assim. Só que, cara, é algo bem suspeito, não é? Depois, os 4 times vão para uma outra fase, né? E até que, eventualmente, Sonic, né? A equipe do Sonic, acaba encontrando a equipe Rose, né? A equipe da Amy Rose. E bem, a Amy fala o seguinte pro Sonic. Então, Sonic, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai se casar comigo e ponto final, seu filho da... Depois, mais tarde, né, a equipe dos Chaotix acaba encontrando a equipe do Darken, né, a equipe do Shadow. E, bem, depois de um desentendimento, os dois brigam entre si. Após isso, todas as equipes passam na fase do cassino, só que o mais importante é a do Shadow, pois ele pergunta para o Eggman se ele sabe das memórias dele, pois como eu disse antes, Shadow quer saber do seu passado. Tell me, Doctor, what was I doing? Asleep on that base? What about my memory? Your memory? What memory? You have no past to remember. What? Após isso, os 4 times passam em outros lugares, né? Até que o Eggman volta novamente. E aí que o Tails percebe que está acontecendo algo bem esquisito. Once again, you fools have been tricked. It's a fate? From these canyons, watch as I conquer the world with my air fleet. And this time, you can't stop me. Drat, a trap to stall for time. Sonic! It's not an Eggman robot. Sonic! Knuckles! Wait for me! All life form data successfully copied. Com o Team Dark acontece a mesma situação, só que Shadow vê uma cópia robótica de si mesmo. E com o time Chaotix também a mesma coisa. Só que tipo, o Vector, ele não fica nada surpreso, né? Ele começa a se desconfiar daquele cliente que tava passando lá as missões para o time Chaotix, para depois no final, esse tal cliente dar aquela tal recompensa. Depois disso, as 4 equipes passam pela floresta.
e o Shadow, né, a equipe do Shadow, acaba encontrando a equipe do Sonic. Sonic fica bem surpreso ao ver que o Shadow está vivo, mano. Como eu já citei anteriormente, Shadow tinha morrido, né, no Sonic Adventure 2. Em breve eu irei explicar um pouco mais melhor a história do Sonic Adventure 2. Depois, né, no mesmo lugar, lá na floresta, a equipe Rose acaba encontrando a equipe Chaotix. Bem, a equipe Chaotix tinha recebido uma missão de capturar Chaos. Então os Chaotix percebem que a Cream está com Chao, que é o Cheese, né? E mandam ela entregar ele de uma vez por todas. Só que a Cream se recusa e se pergunta se foram eles que roubaram o chocolate. Então, por causa disso, os dois brigam entre si. Então todas as equipes vão em uma casa mal assombrada em momentos diferentes. E dali, né, eles encontram uma base aérea do Dr. Eggman. E eles acabam enfrentando a maior criação do Doutor, o Egg Emperor. Então após todas as equipes enfrentarem, né, essa última criação, eles descobrem mais uma vez que era um impostor. Só que no time da Rose, a cópia, né, do Eggman se dissolve, né? E eles acabam encontrando o Chocolate e o Frog, certo? Só que também eles ouvem uma voz bem estranha falando que copiou os dados de Chaos. Já no time Dark, depois de eles derrotarem o Egg Emperor, a Rouge acaba encontrando o maior tesouro do Dr. Eggman, que eu esqueci de comentar antes, né? E esse tesouro era uma base, né? Uma sala secreta que tinha várias cópias do Shadow. Rouge fica preocupada, mas depois sabemos que não é um clone do Shadow. Aquele Shadow que estava junto com o time Dark, tá? Na verdade é o mesmo Shadow do Adventure 2. Então o Shadow não é uma cópia. No time Chaotix, o time, né, enfrenta o Egg Emperor igual os outros. Mas, tipo, Vector não fica nada surpreso ao ver que tem uma cópia do Eggman. Então após isso, eles acabam encontrando a sala do cliente, quebram a porta e eles descobrem que o cliente era nada mais, nada menos que o Dr. Eggman. Isso mesmo, era ele que estava dando as ordens para o time Chaotix. Sendo assim, mano, quem era o tal vilão que estava meio que se passando pelo Dr. Eggman, enfrentando todas as equipes? O que será que ele quer? Quem é esse ser misterioso? Saberemos agora. Este misterioso vilão era nada mais, nada menos que Metal Sonic. Ele estava numa forma bem poderosa que era o Neo Metal Sonic. Com isso, ele se desmonta e se torna numa criatura muito mais medonha. Com isso, todas as equipes se juntam para derrotar esta ameaça. Só que o Metal Sonic evolui mais um pouco e aí tá na hora da batalha final. Com isso, Sonic, junto com Knuckles e Tails, usam a força da Esmeraldas do Caos para o Sonic se transformar no Super Sonic. Ele passa um pouco do seu poder de Super para Tails e Knuckles. E assim eles derrotam o Overlord Metal Sonic. Após uma batalha muito épica, Metal Sonic é derrotado. Ele volta à sua versão normal e se pergunta: por quê? Porque eu sempre perco as batalhas contra o Sonic. Sonic fala assim pra ele: meu amigo, quando você quiser uma revanche, eu estarei pronto. Então, Sonic, Tails e Knuckles embarcam para mais uma aventura. E essa foi a história de Sonic Heroes. Rapaziada, mano, eu vou dar aqui os créditos ao canal do Planeta Sonic, mano. Cara, eu
usei algumas informações no vídeo que eles fizeram falando sobre a história da série do Sonic, que é falando sobre a vingança do Metal Sonic, contando sobre Sonic Heroes, certo? Então, cara, peguei algumas informações aí, mano, e usei como base aqui nesse meu vídeo, cara. Então, os créditos vão pra eles, tá? Vou deixar o link do canal deles aí na descrição, tá bom? E rapaziada, esse foi o vídeo, tá? Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Em breve irei fazer a história de Sonic Adventure 2. Eu já tô com a thumbnail pronta já fiz até a thumbnail, só falta eu fazer o vídeo. Mas muito obrigado pra quem assistiu até o final. Valeu, falou e fui. Até a próxima, galera. Tchau!